Prezados irmãos, a paz do Senhor, queremos agradecer pela sua atenção. Estamos aqui para gravar um pequeno conjunto de slides, um breve comentário sobre a lição do próximo domingo, que tem por título A Sublimidade das Bênçãos em Cristo. Como é sabido dos irmãos, estamos analisando a carta aos Efésios, sob a lavra do nobre pastor Douglas Batista, competentíssimo comentarista da nossa CPAD. Então, como já disse, o foco é a carta aos Efésios e nós vamos tentar trazer aqui algumas informações úteis para os nossos irmãos. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo, ele vai estar à disposição para que você possa fazer o melhor uso possível para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição vai falar sobre o versículo de Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Esse texto áureo, ele traduz fielmente o objetivo da lição, que é concentrar em Cristo todas as bênçãos materiais que recebemos. Obviamente, nós também recebemos bênçãos materiais dele, mas as bênçãos espirituais sobrepujam as bênçãos materiais. Ok, gente? Então, seguindo adiante, nós vamos ter a verdade prática que diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Note que esta eleição é uma eleição preditiva, não é aquela eleição do calvinismo. Muito cuidado, e faça por onde não tanger o raciocínio para esse lado, que aí você vai perder a oportunidade de falar diretamente sobre a aula que não versa sobre calvinismo. E aí você vai acabar perdendo seu tempo falando sobre esse assunto lá na frente. Esse assunto será abordado e aí será um momento apropriado para você tratá-lo com seus alunos. Ok? Indo adiante, nós temos a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4 e versículos 9 ao 14. Como sempre colocamos no slide bem destacados os versículos, está aqui bem facilzinho, somente para você pegar e aproveitar na tua sala de aula. Nosso intuito é exatamente esse, te ajudar com a lição da Escola Bíblica Dominical. Você que tem a oportunidade de projetá-la no DataShow, enviar o vídeo para os seus alunos via WhatsApp e outros meios, ok? Objetivo geral da nossa lição: esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo, ou seja, que bênçãos são essas? E é bom que o professor adote a ideia de iniciar a sua aula perguntando ao alunado o que é uma bênção. Muitos certamente dirão isso, aquilo, a maioria versará sobre bênçãos materiais. A importância dessa lição é mostrar que as melhores bênçãos, aquelas mais importantes dadas por Cristo, são as bênçãos espirituais, as mais preciosas, as mais valiosas. Ok? É exatamente esse o foco da lição. Objetivos específicos da nossa lição são 3, como sempre, A maioria das lições trazem 3 objetivos específicos. Primeiro, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Nós destacamos em amarelo aí para ficar bem visível, o que é o foco desse primeiro objetivo. O segundo objetivo é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. Isso é possível, é desejável, é almejável. E, em terceiro lugar, explicitar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Cristo morreu, Deus enviou o seu Filho, mas é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo. É importante nós pensarmos sobre isso. Indo adiante, nós vamos chegar aqui na introdução da nossa lição, que tem por objetivo abordar a grandeza e excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação. Então, nada pegou Deus de surpresa. Ele sabia o que ia acontecer, tinha previsto as saídas, e quando as coisas foram acontecendo, Deus foi colocando em prática o seu plano. A este plano
né, nós damos o nome de economia. Parece meio deslocado porque nós associamos economia a dinheiro, né? Os planos econômicos, quem economiza dinheiro, etc., e daí por diante. Mas economia é uma palavra com um significado muito amplo. Ela fala de um plano, um esboço, um cenário, um projeto, né, de estratégia. Né? Foi isso que Deus fez. Não é errado nós chamarmos o plano da salvação de economia de Deus para a salvação do homem, ou seja, Deus montou um plano na sua oikos, a sua casa. A casa de Deus é o universo. Então ele pegou a Terra, que é parte desse universo, e nela criou um plano que foi se enrolando ao longo dos anos até que culminou em Cristo. É disso que se ocupa o início da carta aos Efésios. Ok, gente? Primeiro ponto da nossa lição, primeiro subponto, vai falando da doxologia. Doxa é uma palavra de origem grega, glória. Logos é estudo. Então, doxos ou doxa, logos, né, que é o estudo do louvor, né, da bênção, proferida por lábios que adoram e exaltam ao Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo ele já abre a carta aos Efésios, entre os versículos 3 e 14, com essa doxologia. E William Barclay, muito apropriadamente, ele registra que no original grego, esses versículos, do 3 ao 14 do capítulo 1, eles formam uma oração única, eles não são divididos como nas nossas Bíblias. Esta é a razão pela qual você vai encontrar algumas Bíblias onde essa doxologia ela vem em forma de poesia, porque é de fato um hino de louvor a Deus pela sua grandeza, pela sua sabedoria, pela maneira como ele arquitetou a salvação da humanidade. Ok? O segundo subponto vai falar sobre as bênçãos espirituais. Essas bênçãos não são materiais, elas provêm dos lugares celestiais para nós, ou seja, Deus do seu reino espiritual enviou essas bênçãos por meio de Cristo, não porque merecemos, não porque nós somos bonzinhos, mas porque Cristo ele deu para nós essas bênçãos, né? E pelo seu sacrifício ele conquistou o direito de transferir, né, essas bênçãos para a sua igreja. E é por isso que Deus olha para essas bênçãos e as concede de uma forma tão graciosa, porque é através de Cristo. Algumas dessas bênçãos mencionadas na lição são a sua eleição, né, para sermos santos desde sempre, desde a fundação do mundo. Ele nos predestinou para sermos seus filhos. Não é? Cuidado para não tangenciar a classe para a predestinação versus o arminianismo versus calvinismo. Esse assunto vai ser tratado lá na frente. Portanto, não antecipe o assunto para não perder tempo. Ok? Essa predestinação é para a salvação. Indistintamente, todos aqueles que aceitarem a Cristo serão salvos, né, de forma eficaz através do seu sangue, do seu sacrifício. Tá certo? Em terceiro lugar, ele nos fez agradáveis para si. Nós estávamos detrás do muro de inimizade que nos separava, tá certo? Éramos alheios à aliança, mas pelo sangue de Jesus, pelo seu sacrifício, nós fomos trazidos para perto, tá certo? Trazer para perto é uma expressão rabínica que se referia ao gentio que estava distante. Uma vez que esse gentio decidisse ser batizado, havia o batismo, né, como ainda hoje. Né, há um detalhe interessante a respeito do batismo para ser um judeu, né, professar a fé judaica, é que a sinagoga ela pode até vender a Torá para comprar um mikvê, que é exatamente um tanque batismal. Né? Então, à medida que a pessoa descia as águas, né, nesse tanque batismal, recitava partes da Torá, e se fosse um homem, se circuncidava, então aquela pessoa era trazida para perto. É exatamente essa expressão utilizada lá, né, nesse trecho do livro de Efésios. Né? Nós fomos, nos achegamos, nós fomos trazidos para perto. Tá certo? Ele nos reuniu também através do sangue de Cristo. O judeu se jactava da sua genealogia. O gentio dizia: olha, quando eu morrer, Deus faça em mim o que quiser. Né? Ele vivia na sua ignorância e fazia questão de viver em ignorância. Aí Deus fez o quê? Nem
aperfeiçoou o judeu, nem aperfeiçoou o gentio, nem concedeu uma coisa a um, nem uma coisa a outro. Simplesmente criou o salvo. E daí por diante, se o gentio quiser ser salvo, se quiser estar com Deus, ele tem que ser salvo. Se o judeu também quiser estar com Deus, ele tem que ser salvo. Então, a pessoa do salvo é aquela que une tanto o gentio quanto o judeu. Tá certo? Nos acolheu em sua vontade redentora, ele nos redimiu, ele estendeu para nós a sua misericórdia, nos perdoou e nos recebeu como filhos, né? Redimiu, pagou o nosso preço. Nós estávamos vendidos para o pecado e Cristo nos resgatou pelo seu sangue, tá certo? Revelou-nos a palavra da verdade, essa palavra que parece insondável para tanta gente que lê para lá, lê para cá e não consegue entender. Eu tenho um amigo que é agnóstico e ele disse para mim, eu já li a Bíblia 2 vezes, mas ele não consegue entender, porque as coisas de Deus se entendem pelo Espírito. Tá certo? À medida que você recebe o Espírito Santo no coração, ele ilumina a tua mente para compreender as verdades da palavra de Deus. Tá certo? Ainda seguindo aqui nas bênçãos espirituais, ele nos selou com o seu Espírito Santo da promessa. Nós vamos aprofundar esse assunto um pouquinho mais na frente. Recebemos o selo da promessa, certeza de salvação já nesta vida, se permanecermos fiéis até o fim, tá certo? E ainda garantiu a validade da promessa, né, com o penhor do seu espírito. É como se ele antecipasse o pagamento para que a gente fosse garantido, tivesse garantia de que seremos salvos plenamente um dia. Hoje nós já somos salvos, né, do pecado, da ira futura, mas nós ainda seremos salvos para sempre. Daí nós não podemos cair jamais, tá certo? Então, tais bênçãos, elas provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que realizou, e do Espírito Santo, que é a garantia, o penhor. Amém, meus queridos? Seguindo adiante, nós temos o terceiro subponto do primeiro ponto, que é a ênfase na pessoa de Cristo. Né? É em Cristo que nós somos abençoados com essas bênçãos espirituais, como já falamos. É por Ele, né? E é para a sua glória. Foi para isso que Ele morreu e ressuscitou. Tá certo? É totalmente o oposto, esta vida nova em Cristo, né? O oposto à antiga vida em Adão, dominada pelo pecado, né? Voltada para agradar o velho homem. Nós agora estamos vivendo em novidade de vida para agradar a Deus, aquele que nos salvou e perdoou os nossos pecados através de Cristo. Tá certo? O segundo ponto da lição vai falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Esta vida cristocêntrica começa com um conhecimento do mistério da vontade de Deus. Não sei se já ocorreu aos irmãos de anunciando a palavra, pregando, né? Eu gosto muito do evangelismo pessoal, e às vezes você consegue conversar com uma pessoa e aquela pessoa se convence do que você está falando, às vezes até chora, entende aquilo que você está dizendo. Mas quando você diz assim, olha, agora você quer entregar a sua vida a Jesus, a pessoa diz, não, não quero entregar a minha vida a Cristo. A pessoa é incapaz de dar aquele passo, né? Então, para dar esse passo, é preciso entender esse mistério e crer. Dar, né, esse passo é exatamente se lançar nas mãos de Deus, pedindo perdão dos seus pecados e aceitando a Cristo como Salvador. Tá certo? Esta verdade é revelada para aquele que crê, para aquele que se entrega, para aquele que aceita, né, a Cristo como Salvador na sua vida. Tá certo? A revelação do mistério também é executada segundo o desígnio de Deus. Né? Através de Cristo, ele ilumina a nossa mente, é ele que abre a nossa mente para entendermos estas verdades. Né? Ele é a palavra, ele é o Logos, né? Que fala de Deus ao nosso coração. Nós abrimos a semente, abrimos o coração, a semente cai numa boa terra e nós aceitamos a Cristo como Salvador. Tá certo? O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a plenitude dos tempos. E é importante nós frisarmos para os alunos que tudo que foi criado é por Cristo, para Cristo e subsiste nele. Como diz lá Colossenses, né, a partir do versículo 14. Né, tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele. Todas as coisas subsistem nele. Tá certo? Sem Cristo, toda a criação está perdida. Não tem sentido algum. Tá certo? Então, nós precisamos enfatizar isso para os nossos alunos, porque alguns valores, por vezes, se perdem porque nós não temos essa consciência. É o caso, por exemplo, um assunto que parece não ter nada a ver com isso aqui que estamos falando, que é o aborto. Né? A criança, ela vive para Deus.
ela vive por meio de Cristo, ela glorifica Cristo na sua criação. À medida que nós tiramos essa vida, ou permitimos que essa vida seja tirada, nós estamos desmerecendo aquilo que Deus criou. É por isso que é tão importante nós termos essa centralidade de Cristo, né, na nossa vida, em tudo que fazemos. Tá certo? Essa plenitude dos tempos, é bom também nós frisarmos, o comentarista foi muito feliz quando colocou aqui, que não se apega, não se define pelo tempo cronós, que é o tempo do homem. Atenção para a pronúncia, por favor. Cronós, tá certo? Não é cronos, é cronós, tá certo? Temos dois ômicron. E o ômicron, ou ômicrons, como queira aqui, né, eles são sempre abertos, como vovó, como bobó, tá certo? Nunca como vovô, como avô. Ok, gente? Então é cronós, é o tempo cronológico do homem, tá certo? Nós vivemos dentro desse tempo, mas há uma meta-história por trás. É o tempo kairos. O tempo kairos é aquele tempo que abarca todos os tempos desse mundo. Os tempos da velocidade da luz, o tempo da velocidade do som, o tempo da nossa vida, tá certo? O tempo da vida daqueles que virão, dos que passaram, né? E por toda a eternidade adentro. Esse é o tempo kairos, é o tempo de Deus, é o tempo que abarca todas essas realidades, né? E tem ali inúmeras histórias compartilhadas numa meta-história, que a meta-história é a história de Deus. Tá certo? Então, essa plenitude dos tempos está inserida exatamente no tempo de Deus. É por isso que nós temos tanta dificuldade para entender como ele age. Nós queremos urgência, ontem, agora. Né? E Deus, ele não está muito preocupado com isso. Ele está preocupado que o seu plano seja levado a efeito, ainda que contradiga o que esperamos. Tá certo? O terceiro subponto do segundo ponto fala do louvor da sua glória. Né? O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas a todos, que agora nem são gentios, como eu falei, nem judeus, são os salvos na igreja bendita do Senhor Jesus, que não é a igreja denominacional. Cuidado, porque isso é uma falácia terrível. Né? Muitos crentes endeusam a sua denominação. Ah, só tem salvação na minha denominação. E outros ainda vão mais além. Né? Dentro da sua denominação, o que tem valor é o seu ministério. Né? Um dia desse eu estava acompanhando os comentários numa determinada postagem que não era minha, mas eu tinha interesse de acompanhar, e alguém dizia assim, olha, só vai ter salvação na minha igreja. Atenção, não é na minha igreja, é na minha Assembleia de Deus do Ministério XYZ. Né? Então, esse tipo de visão é a visão canhota. Né? Não é canhota do ponto de vista político esquerdista, é canhota distorcida. Né? Talvez não seja nem a palavra adequada, porque aí os canhotos vão vir com o politicamente correto para cima de mim. Mas é uma visão distorcida, digamos assim. Vamos abandonar esse conceito de canhotice. Né? É uma visão distorcida, errada, totalmente desfocada. Deus não está nesse negócio de denominação, irmão, de salvação e denominação. Deus usa a denominação para a sua glória, para a consecução da sua vontade. E isso basta, acabou. Parou por aí. Tá certo? Então, muito cuidado, porque quem faz todas as coisas é Cristo. E ele faz isso na sua igreja. Não faz na igreja A, B, X, Y, Z. Ele faz na igreja que está servindo ao seu nome, que está o adorando em espírito e em verdade. Não importa a cor, não importa dístico, não importa quem é presidente, quem tem sistema congregacional, quem tem sistema episcopal, quem tem sistema presbiteriano, e não importa nada disso, tá certo? A igreja é invisível, é a igreja de todos os tempos, tá certo? Na qual estão os salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus. E basta isso para nós, tá certo? Ainda falando do louvor da sua glória, o comentarista ratifica, né, o propósito da eleição. O propósito da eleição não é endeusar o homem, não é engrandecer, volta a dizer, o nome da denominação. O propósito da eleição é glorificar e exaltar a Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que arquitetou, foi Deus que organizou, foi Deus que deu o seu Filho para que todas as coisas das quais nós falaremos nesse domingo acontecessem. Então a ele pôs a glória para sempre. E a nenhum outro homem, nem ninguém, né, tem esse poder nem esse direito. Amém, meus amados irmãos? O terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Ele vai falar do selo do Espírito Santo, né?
Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e se rende a Cristo, como eu já falei, né? Ele tem o selo do Espírito Santo na vida, né? E isso acontece, meus amados irmãos, quando o fenômeno, né, é um verdadeiro milagre, o que acontece em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Esse é o momento, irmãos, em que nós somos confirmados no Espírito Santo, em que o Espírito Santo começa a habitar no nosso coração e começa a moldar a nossa vida para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Tá certo? Cuidado para não confundir o selo do Espírito Santo com o batismo santo, o batismo com o Espírito Santo. Né? Outrora, em muitas igrejas da Assembleia de Deus, se dizia, tem que ser selado. Era, né, alguma colocação desse sentido. Venha receber o selo, vamos orar para Jesus batizar. E isso não existe, irmãos. Atenção, a oração para Jesus batizar existe. O que não existe é o selo do Espírito Santo nesse momento. O selo do Espírito Santo é um revestimento, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento posterior, tá certo? A aplicação do penhor no crente. Primeiro você é salvo na pessoa bendita de Jesus e depois é batizado, tá certo? Eu cito como exemplo aqui, aconselho fortemente que você leia diante da sua classe, capítulo 19, versículos 1 a 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Havia ali uma comunidade de 12 homens que já eram salvos na pessoa bendita de Jesus, pois tinham ouvido a palavra por intermédio de Apolo, mas não conheciam o batismo no Espírito Santo. E aí, através da pregação do apóstolo, né, todos são batizados no Espírito Santo, mas não são salvos de novo, não são selados de novo, já estavam selados, tá certo? Tanto quanto aquele ladrão ali na cruz, que não foi batizado no Espírito Santo, mas tinha o selo do Espírito Santo quando entregou a sua vida a Cristo. E eu acredito que ninguém duvida da promessa de Jesus na vida dele, que disse-lhe, né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém, meus amados irmãos? Este selo, né, nós colocamos aqui dois exemplos interessantes do selo. Um, que é o selo que é utilizado com cera, né, que selava algumas cartas mais importantes, né, por exemplo, uma carta de um rei, né, e aí se pegava, colocava um pouco de cera, né, aquecida e colocava um sinete de ferro para dizer quem era a pessoa que tinha enviado aquela carta, ou seja, para transmitir a autoridade daquela pessoa. E eu coloquei aqui um excerto de uma notícia, né, de 2015, acho que 2016, mas em 2015 foi encontrado o selo do rei Ezequias, né, um selo, né, que foi encontrado, um selo de pedra que era se utilizava num processo semelhante, tá certo? Às vezes no barro, às vezes na cera, mas se usava um processo semelhante para que as pessoas que recebessem aquela carta soubessem, né, tivessem a impressão, essa é a ideia, né, a impressão de que aquela carta veio de uma pessoa importante, tá certo? É esse o selo que nós temos, o penhor que nós temos, que o comentarista aqui no segundo ponto, o terceiro subponto, falou de Arrabon, né? Ele traduz a garantia, né? É a garantia de que nós somos salvos, nós já estamos garantidos através do Espírito Santo, tá certo? Esse selo é a garantia da nossa salvação. Nós ainda vemos como um espelho, mas um dia veremos como ele é, tá certo? Esse depósito garante não só que somos salvos, mas que nós temos uma herança, né, com Cristo em Deus, tá certo? Isso não quer dizer, o comentarista frisou rapidamente aqui, que o crente está salvo para sempre. E eu fiz aqui um comentário destacado de que nós devemos lembrar da igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, versículo 1 do Apocalipse, que foi uma igreja censurada, porque tinha deixado o primeiro amor. Vejam, era uma igreja abençoada, na qual tinha abundantes dons e ministrações do Espírito Santo, recebeu uma carta do apóstolo Paulo, imagina que privilégio, né? Mas não tinha se passado muitos anos, e lá no Apocalipse nós vamos encontrá-los como se fossem afastados, né? Muitos ali estavam frios e estavam distantes da vontade de Deus. Então, o crente salvo, ele pode sim cair da graça, ele pode perder a salvação se ele não vigiar, se ele não perseverar até o fim e nem reter, né, o agrado do Espírito Santo que está no seu coração. Tá certo?
O segundo subponto, o terceiro ponto, vai estender um pouquinho o comentário sobre o penhor da nossa herança, né? E nós complementamos aqui falando que existiam duas palavras, pelo menos, para se referir a penhor, selo, garantia, que é arrabon e esfragis, ok? Cuidado com o G em grego, que é o gama, né? Ele nunca é pronunciado como gelo, né? Como em jeito, J de jeito. Não, ele sempre é pronunciado como gama, gato, ok? Então é esfragis, que é o selo ou a garantia no coração dos cristãos, tá certo? Ambos os termos denotam propriedade, né? Denotam o arrabon denota também interesse na compra, né? Hoje em dia, quando você vai comprar algo que é valioso, mas você quer garantir que aquela pessoa não venda a outra, né? O que é que você faz? Você dá um depósito em calção, ou seja, você adianta uma parte do valor. Você vai comprar um automóvel e no instante que você preenche a proposta, vai ser avaliado o teu crédito. Mas você já deixa uma parte, um pequeno valor, muitas vezes, 2, 3 mil reais, depende da concessionária, depende do carro que você está comprando, né? E você deixa aquele valor como garantia. E um pouco mais à frente, a operação, né, todo aquele crédito, aquele financiamento, etc., é fechado, é finalizado, e aquela quantia que você deu como garantia, ela é diluída no meio das prestações. Tá certo? Então, o arrabon, ele se refere exatamente a isso. Tá certo? A essa garantia. Né? Nós temos a garantia de que seremos redimidos plenamente um dia. Tá certo, irmãos? É bênção do céu. Então, nós concluímos aqui com o comentarista frisando que o plano divino resulta na reconciliação do homem com Deus. Tudo isso através de Cristo. E não só isso, meus amados irmãos, mas a restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Todas essas coisas são nuances do grande plano de Deus que está em operação nesse exato momento. Apesar dessa situação complicada em que vivemos, né, com o coronavírus, estamos boa parte de nós em quarentena, né, muitos isolados horizontalmente e etc e tal, mas Deus está no controle absolutamente de tudo. Ele não perdeu o controle de nada, meus amados irmãos. Tá certo? Que Deus te abençoe. Quer dizer para você que esse conjunto de slides vai estar à tua disposição, tá certo? Você pode usá-lo para fazer a projeção, pode usá-lo como um vídeo, você fica à vontade. Também no final nós temos o questionário, tá certo? Questionário respondido aqui, tá certo? E muito mais coisas. Nós frisamos rapidamente, né, aqui para que nós trouxéssemos um comentário breve para os irmãos, tá certo? E assim nós agradecemos a sua atenção mais uma vez e queremos rogar que Deus continue abençoando você, abençoando a tua vida, abençoando a tua classe, né, aquilo que você faz, o teu ministério, tá certo? Tudo que você faz para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe mais uma vez, é o que eu rogo ao Senhor da Seara. Amém.